Jovens e velhos santistas, eu sei que vocês estão como eu, só acreditando, vendo, né? O dia que a martelada for dada na Vila Belmiro e o terreno for limpo e começarem a erguer um novo estádio, aí a gente vai acreditar nesse estádio, nessa arena para 30 mil lugares. Eu sei que muita gente vai continuar dizendo, tinha que ser em São Paulo, tinha que ser no ABC, não sei o que e tal. Assim, eu já disse tantas vezes, está claro que o Santos vai continuar jogando em São Paulo, até pela procura por ingressos agora no jogo contra o Vasco, no outro fim de semana. O Santos não pode jamais, sob hipótese alguma, abandonar a possibilidade de jogar em São Paulo. Inclusive porque o Pacaembu vai ficar aí ad eternum, né? Nem Corinthians, nem São Paulo, nem Palmeiras vão precisar do Pacaembu. O Santos pode continuar utilizando o Pacaembu, pode atender ao seu torcedor em São Paulo e quando precisar arrecadar um pouco mais, só fazer uma parceria como esta que fez com o São Paulo, mas, claro, conscientizando alguns elementos a não depredarem o patrimônio do São Paulo, né? Porque senão a parceria acaba, essa estupidez, e depois os caras vêm aqui e depredam o nosso patrimônio, né? Está na hora de ser um pouquinho mais inteligente. Mas, enfim, isso até é só um parênteses aqui na nossa conversa. Qual é a grande questão envolvendo o anúncio que foi feito nesta sexta-feira lá no Paço Municipal de Santos? Diferente de todas as outras etapas que foram trazidas até aqui, que foram apresentadas até aqui. A diferença é a questão política da história. Entrou em campo e entrou em cena uma outra característica, a questão política. E esta questão política, muito provavelmente, vai ser o que vai impulsionar a construção do estádio para 30 mil pessoas, 30 mil cento e pouco, né? Porque o Marcelo Teixeira, ele não pode roer a corda neste momento. Ele precisa dar continuidade a esse projeto. Claro que tem a história dos camarotes e tal, e cadeiras, mas já tem um papo, não, olha, a gente vai tentar atingir, mas se não der, alguém pode entrar com uma contrapartida, aí os caras vão dar um jeito de arrumar o dinheiro. Então, eu vou falar sobre isso e sobre a principal questão, né, que é, para mim, principal questão, que vai ser onde o Santos vai jogar quando a obra estiver rolando. Vocês sabem que tem os impeditivos da capital quando jogam os três lá, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras, onde vai jogar, mesmo que tenha o Pacaembu liberado, né? Dependendo de como for, o Santos vai ter que ser jogado para sexta, para segunda e tal. E aí eis que o Marcelo Teixeira, na coletiva, fala alguma coisa que algumas pessoas já diziam, que era dar um tapa na Portuguesa Santista ou no Estádio Espanha, na Caneleira, para o Santos jogar por lá nesse período. Vou falar sobre isso tudo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o nosso conteúdo especial semanal em nome do Cine Rocks, uma tradição em Santos com mais de 90 anos no coração do Gonzaga, na Avenida Ana Costa, pertinho da Praça da Independência, o último cinema de rua que restou da tradicional Cinelândia do Gonzaga de Santos, com os principais lançamentos do cinema brasileiro e também os grandes blockbusters do cinema mundial. Você pode ir lá no site cineroxy.com.br, comprar antecipadamente, conferir a programação e curtir o melhor do mundo da sétima arte. Atenção para os filmes em cartaz, a programação sempre muda toda quinta-feira. Temos A Hora do Mal, para você que gosta de terror, Amores Materialistas, esse filme que tem o Red Richards do Quarteto Fantástico e também tem o Capitão América, né? Tem o Pedro Pascal e também tem o Chris Evans, né? O Quarteto Fantástico e o Capitão América aqui representados. Tá bom? Amores Materialistas está em cartaz para você que é romântico. Estreando o documentário Cazuza Boas Novas. Meu amigo André Azenha disse que esse documentário é excelente. Está com uma exibição na sala 2 às 17h45. Documentário do Cazuza. Drácula, uma história de amor eterno também está em cartaz. Jurassic World Recomeço. Pequenos Invasores para a Criançada. Quarteto Fantástico Primeiros Passos tem 4 sessões. Smurf está por lá também. E o Superman ainda tem uma sessão dublada rolando às 7h30 da noite lá no Cine Rocks. Então não perca essa oportunidade. Vá lá curtir o melhor do cinema no Cine Rocks, tá bom?
Nesse começo de vídeo eu peço para você que ainda não é inscrito no canal para que você faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações, deixe o like, dê o hype, se quiser torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, eu só vou aqui dar uma... estou aqui com o Globo Esporte aberto. Bom, até anteriormente era 600, a obra custaria 600 milhões. Agora já estamos falando em 700 milhões. Né? Vai ter todo o entorno, o bairro vai ser todo revitalizado. Lembra que eu falava para os moradores da Vila Belmiro, vai ficar bom, o imóvel de vocês vai valer muito mais. Vai ter o shopping do Grupo Peralta ali perto também, onde era a área do Portuários, da Portuguesa Santista. Aquele pedaço ali vai ganhar uma valorização absurda, né? Então o Santos a W Torre, os Santos vão ficar responsáveis pela parte do entorno todo ali, vai mudar a cara completamente do entorno da Vila Belmiro. 30 mil lugares, 30 mil cento e pouco, né? 40 meses a previsão para a obra. 40 meses, 2 anos, 24, um pouco menos de 4 anos, né? É isso? Se eu não tiver ruim de conta, é isso. Tomara que dê para acelerar o processo. Vocês desculpem que a minha voz está bem ruim desde ontem, né? Então, no entanto, ainda não há uma data para o início da captação de recursos e dos trabalhos para a construção do estádio. Então, foi feito tudo isso, tem que já apresentar o plano. O que falta? Quem vai vender, onde é que o dinheiro vai, que conta que vai ficar e tal. Já tinha dado tempo de conversar sobre tudo isso. Já era para ato contínuo se anunciar. Mas o presidente disse que vai ter uma coletiva com a participação da W Torre para falar sobre a comercialização e tal. Isso vai ser convocado em breve. E aí o Marcelo Teixeira fala da possibilidade de jogar no Pacaembu, no Morumbi e tal, né? E fala de jogar na Portuguesa Santista e no Jabaquara. Veja bem, a Portuguesa Santista ela tem a facilidade de ser mais perto da vila, perto do CT, só que ela tem um estádio, a Eurico Mursa é um estádio que depois que perdeu a sua área para a própria obra do shopping do Grupo Peralta, ela basicamente, ali uma estrutura móvel para ampliar o estádio é só atrás dos gols. Um menorzinho ali no gol de entrada, uma estrutura menorzinha ali na entrada do Eurico Mursa, e uma que pode ser bem maior no gol de fundo, que tem uma área que sobrou para a Portuguesa que está lá, tipo um estacionamento, acho que tem caminhões, contêineres lá, mas vai ficar tipo uma muralha, né? Igual do estádio do Borussia Dortmund, o Signal Iduna Park, um negócio enorme, né? Não sei, hoje cabe 5 mil pessoas no Eurico Mursa. Com essas estruturas, daria o quê? Mais 5 atrás de um gol, mais 10 atrás do outro, será que dá tudo isso? Não sei. Eu tenho as minhas dúvidas se o Eurico Mursa seria suficientemente assim, teria o espaço suficiente para a necessidade do Santos. Claro que seria para jogos menores, né? Vamos combinar. Um jogo aqui do Campeonato Paulista, talvez um jogo da Copa do Brasil contra um adversário mais simples, que não viesse torcida e tal, até poderia ser. A questão do Estádio Espanha é que, assim, lá tem muito espaço. O que não falta no estádio do Jabaquara é espaço. Claro que ia ter que dar um tapa no gramado, vestiário e coisa e tal. O entorno, praticamente todo, daria para você fazer alguma coisa complementar, mas bem grande mesmo. Se bobear, dá para fazer um estádio até para 30 mil pessoas ali, com essas estruturas modulares, né? E não é aquela arquibancada de festival de verão, né? Pelo amor de Deus. É uma arquibancada como o Corinthians teve na Copa do Mundo e a Fonte Nova também, né? É um negócio hoje em dia mais moderno. O grande problema do Estádio Espanha é a mobilidade. Ali tem uma descida do morro, tem um canalzinho na frente, para entrar e sair carro dali, é um Deus nos acuda, é perto da Nossa Senhora de Fátima, uma avenida que tem muito caminhão, não tem área de estacionamento ali, enfim, botar todo mundo para chegar lá de ônibus, transporte público, não sei não, o que poderia ser feito em relação a isso. Enfim, até porque o estádio lá da Praia Grande do Neymar, depois daquela coletiva, ninguém mais falou nada, porque tem as tais licenças ambientais, né? Bom, enfim, se eu tivesse que escolher entre a Portuguesa Santista e o Jabaquara, eu escolheria o do Jabaquara por causa do tamanho.
né? Nada contra a Briosa, pelo amor de Deus, mas ali acho que dá para ampliar mais. Mas vamos ver, vamos aguardar, porque também muita coisa que é dita, né, não se cumpre depois. Estou esperando até hoje o tal do CT do Santos em São Paulo, que foi prometido em campanha e não aconteceu. Aliás, de falar em campanha política, o que a gente teve na Prefeitura de Santos hoje? O prefeito Rogério Santos, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, dois deputados estaduais que eu vi, o Tenente Coimbra e o Paulo Correa Júnior, o presidente da Câmara, o Adilson Júnior, tiveram lá jogadores, o Clodoaldo Tavares Santana, integrantes das torcidas, enfim. A vice-prefeita Audrey Clay estava lá também, vários secretários, outros vereadores de Santos. Tava a nata da política santista lá estava. E uma fala do Paulo Alexandre Barbosa, que pode parecer para alguns um negócio assim, o cara não quer que o Santos vá jogar em São Paulo, não. Ele falou assim, o Santos tem que ficar em Santos. Essa não foi uma indireta, perdão, isso não foi uma fala para São Paulo, isso foi uma fala para Praia Grande. A fala foi para Praia Grande. O Santos não, Paulo Alexandre e Rogério Santos se mexeram para o Santos não perder, para Santos não perder o Santos para Praia Grande. A respeito de ter lá a história do estádio do Neymar e tal. O CT, acho que até tudo bem, né? Como eu já disse aqui, mas o estádio era questão de honra manter a Vila Belmiro. Até pela questão que eu já citei da revitalização do bairro, pela proximidade que vai ter o novo shopping, inclusive o Peralta vai dar uma arrumadinha em Eurico Mursa, pelo que consta, né? Vai dar uma melhoradinha lá na estrutura, não vai, acho que crescer muita coisa. Tem o terminal de passageiros no Valongo, que deve ser transferido para lá em breve, né? O centro de Santos está sendo revitalizado aos poucos, está crescendo a coisa. Então, você vai ter uma conexão muito próxima ali via túnel entre o centro de Santos, passando pelo túnel, chegando na Vila Belmiro e nesse novo shopping, né? E o CT Repelé no meio lá, e a gente não sabe o que vai acontecer com o CT, mas vamos aguardar. Então, ali o Marcelo Teixeira, que é do PSD aqui, né? Que é o partido do Gilberto Kassab e tal, ele, o Marcelinho, ali teve uma amarração política toda em torno disso, e que lá na frente talvez gere aqui e ali alguma outra aliança, enfim, não sei. Mas esse aspecto político pesou muito e certamente o Marcelo Teixeira, do jeito que ele entendeu que vai fazer uma média com o prefeito de Praia Grande, que é muito forte politicamente também, aceitando o CT lá. E fazendo uma outra média com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, especialmente ele, que é torcedor do Santos, sobre manter a Vila Belmiro e o Santos aqui. Então ele faz o meio de campo. Só quem não foi contemplado nessa história foi São Vicente, que ofereceu área para estádio, para CT e tal, e a coisa não caminhou. Então, meus caros, eu acho que diante deste cenário de costura política, eu quase certeza, eu cheguei a desconfiar que vai sair esse estádio. Vai sair, né? Os endinheirados de Santos têm condições de comprar ali muitos camarotes, cadeiras e tal. Os de fora também, os de São Paulo. Acredito que vai vender uma boa parte. Se não vier, eles vão dar um jeito de trazer, antecipando naming rights e tal, alguma coisa do gênero, para complementar esta obra. E vamos aguardar o que vai acontecer, né? Porque chega de enrolação. Uma hora isso vai ter que rolar. Vamos terminar o Campeonato Brasileiro, aí o ano que vem tem que começar essa obra. É importante que lá na frente depois alguém fale sobre... Ali encheu, né? Teve uma enchente essa semana e quase que não se via assim, o canto da Vila Belmiro ali, porque a calçada, a rua estava tudo cheio d'água, tem que resolver isso aí também. Mas aí não sei se é responsabilidade do Santos, da W Torre ou da Prefeitura, mas em conjunto eles podem resolver isso aí. Então, foi feito o evento, está lá na Santos TV, tem vídeo. O deputado Paulo Alexandre Barbosa fez a transmissão toda, eu compartilhei aqui nas nossas postagens. E vamos aguardar, porque o Santos precisa ter um estádio. É o ideal, 30 mil lugares? Não é o ideal, uma área para 17 mil metros quadrados. De 17 mil metros quadrados. Podia ser maior, podia. Mas é o que tem para hoje. O ótimo é inimigo do bom, eu sempre digo isso. Mas tinha que ser em São Paulo, tinha que ser no ABC, tá? E a gente está cansado de dizer, e o terreno? Quanto custa um terreno em São Paulo? Alguém tem 200 milhões de reais? Vocês vão ver o que procó que vai ser para arrumar os 80 milhões para pagar o CT Repelé. Imagina
arrumar 200 milhões para comprar um terreno em São Paulo. As pessoas falam isso sem pensar, né? Elas falam, vão doar o terreno. Porra, acho que em São Paulo alguém vai doar um terreno que vale 200 milhões? Assim, porque a não ser que você ganhe na Mega Sena, meu caro que está assistindo, vá lá, a Mega da Virada, vai lá e compra um terreno para o Santos, pronto. Né? O Santos vai jogar em São Paulo, no Pacaembu, no Morumbis, no Allianz Parque, quando precisar, em Itaquera, e vai continuar essa itinerância, porque o Santos é um time sui generis, ele tem a sua sede em Santos e tem a maior parte da sua torcida em São Paulo. Vai ser um ir e vir. Daqui a pouco vai ter a terceira pista da Imigrantes também, né? Vai ser uma novidade em breve, porque o Porto de Santos precisa de mais escoamento, então vai ser uma pista que os caminhões vão poder usar, talvez alivie um pouco a Anchieta, deve melhorar, já estão discutindo até uma quarta pista, enfim. As coisas vão mudar aí nos próximos anos, né? A gente espera que para melhor. Também não adianta nada ter estrutura, ter estádio, ter CT, se as pessoas não souberem usar esse equipamento. Ou seja, dentro desta arena tem que ter um time de futebol que preste. E faz tempo que o Santos não tem um time de futebol que preste. Espero que depois dessa etapa vencida, o time comece a dar alegria para o torcedor, para que lá aqueles que vão comprar cadeira, camarote e tal, vivam a expectativa de ver um time vencedor e um time que represente com dignidade a história do Santos jogando neste estádio. Tá bom, meus caros? Este aqui foi um vídeo especial em nome do Cineroxy, mas cito também meus demais apoiadores, Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Osteria Santos Sabores, Isatec Informática e o nosso Pix, canal 10sfc@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.